A verdade da fé, sem rodeios. Reflexões com Ricardo Gondim. Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo de número 46 em diante. Começou uma discussão entre os discípulos acerca de qual deles seria o maior. Jesus, conhecendo os seus pensamentos, tomou uma criança e a colocou em pé ao seu lado. E lhes disse: quem recebe esta criança em meu nome está me recebendo. E quem me recebe está recebendo aquele que me enviou. Pois aquele que entre vocês for o menor, este será o maior. Disse João: mestre, vimos um homem expulsando demônios em teu nome, e procuramos impedi-lo, porque ele não era um dos nossos. Não o impeçam, disse Jesus, pois quem não é contra vocês é a favor de vocês. Queridos, existem coisas que a gente fala, existem coisas que a gente percebe, que depois que passa, depois que o contexto se dissolve, a gente vê como fomos ridículos. Não é? Tem coisas que eu já falei, que depois eu penso naquilo que falei, do jeito que eu... Tem coisas, né, momentos de que eu me comportei, que depois eu vejo como foi o meu comportamento, e eu digo, que bobagem, como eu fui bobo, como eu fui tonto. Porque na verdade, existem momentos na nossa vida que a gente tem que tomar o maior cuidado com aquilo que fala, a gente tem que tomar o maior cuidado como se comporta, não é? Por exemplo, quem aqui ainda não falou brincadeira em hora errada? Tem coisas que você não pode brincar, não é? Numa hora tensa na vida de alguém, você não deve brincar. Lá no Ceará diz que em casa de enforcado não se deve falar em corda. Não convém, naquela hora não é hora de brincar. Ser engraçadinho numa hora em que uma pessoa está sendo ferida, por exemplo. Uma hora em que uma pessoa está passando um momento tenso. Eu não gosto de brincar em horas que eu sinto que... Por exemplo, na Santa Ceia. Vocês nunca me viram brincar numa hora de Santa Ceia. Que eu acho que é um momento tão sagrado que não cabe gracejos. E assim, essa coisa de não saber falar na hora certa, tem que tomar o maior cuidado hoje, por exemplo. Se você soltar brincadeirinha de bomba nos Estados Unidos dentro do aeroporto, amigo, não fala nem de traque de São João, você não deve brincar, né? Em aeroporto americano hoje. Ou você sai de lá algemado ou sai com uma bala na cabeça. E também tem gente diante de algumas pessoas, quando a gente está perto de alguém, que há determinadas brincadeiras, não é brincadeira, eu diria assim, comentários, conversas perto de algumas pessoas que não cabe. Você já imaginou alguém perto da Madre Teresa de Calcutá falando da bolsa Louis Vuitton que está querendo comprar? Eu estou querendo comprar uma bolsa de Louis Vuitton que custa $1.500, perto da Madre Teresa de Calcutá. Eu tenho a impressão que ela olharia assim como que... Não é? Eu perto do Mahatma Gandhi falando da nova caneta Montblanc que eu tenho no meu bolso, que custou $1.800, que é uma caneta de coleção. Eu acho que o Gandhi ouviria esse tipo de coisa e me acharia ridículo. Eu ficaria ridículo diante deles. Então assim, a gente tem que às vezes se mancar. Eu não sei se existe essa expressão aqui em São Paulo. Se manca. Existe, os adolescentes falam isso. Lá, não falam, não? Pois, mas tem essa expressão. Adolescente não fala esse tipo de coisa. Tá bom, mas existe. Se manca, cara, né? Esse se manca. Lá no Ceará, quando eu era menino e adolescente, a gente usava a expressão tomar chá de simancol, que é aprender a se mancar na vida. Ter bom senso. Não ser uma pessoa impertinente. Não ser uma pessoa indiscreta, inconveniente. Porque tem gente que é inconveniente. Brinca quando não devia brincar. Faz comentários quando não devia fazer. Se comporta de uma maneira que não devia se comportar.
E uma das grandes dificuldades que Jesus tinha com os discípulos dele era essa. Porque os discípulos de Jesus, às vezes Jesus estava falando uma coisa e eles vinham com outra que não tinha nada a ver. Sabe? Jesus está falando de uma categoria de pensamento e eles vinham com outra coisa que não tinha nada a ver com o que Jesus estava falando. E tem alguns momentos na Bíblia que o diálogo chega a ser cômico. Tem momentos na Bíblia que a conversa de Jesus com os discípulos parece o samba do crioulo doido. Ou, de novo, aquela brincadeira de adolescente. Você já deve ter feito esse tipo de brincadeira quando você era mais jovem. Que é conversa de doido. Conversa de doido é assim, duas pessoas começando a conversar sem que um diga uma coisa que não tem nada a ver com o outro. Quer ver um exemplo de conversa de doido? O outro diz assim, e aí, cara, tudo bem? A outro diz assim, não, bem amado já se acabou, é uma novela que se acabou. Aí o outro diz assim, acabou, mas não faz muito tempo, porque o sol hoje está de 4 meses. Aí o cara, sol de 4 meses? Não, é a mensalidade que já foi paga, senão vai pro Serasa. Serasa? Nada, rapaz, Ceará é terra da Raquel de Queiroz. Que Queiroz? É Foz do Iguaçu, onde tem muito americano visitando. Lógico, porque eu pedi um sanduíche americano e veio foi Bauru. Aí outros, Bauru? Você tá fazendo muito barulho, eu prefiro pagode. Que pagode que nada, é o bigode do vovô que tá sujo. Quer dizer, não tem nada a ver com outro. Você conversa de doido. Conversa de doido, que não junta as pontas soltas da conversa. E os discípulos de Jesus, tem momentos que eles se comportam assim. Além de falarem coisas que não deviam falar, Jesus está falando de A e eles estão pensando em D. E aí a Bíblia é um exercício da paciência, mostra esse exercício da paciência de Jesus. O texto que eu acabei de ler para vocês é mais ou menos a história do samba do crioulo doido. Os discípulos parece que não entenderam as coisas. Não é que eles estão com um pensamento torto. É que eles estão pensando no S quando Jesus está falando A. Eles estão com a cabeça noutra categoria. Jesus está falando uma coisa e eles estão entendendo outra. Não é que eles estão entendendo. Eles nem estão entendendo o que Jesus está falando e já estão respondendo coisas que Jesus disse, eu não estou nem falando nisso. Então é muito interessante, por quê? Porque Jesus subiu o monte, lá eles tiveram uma experiência fantástica no monte Tabor, que foi uma experiência da transfiguração de Jesus. As roupas de Jesus brilharam, o rosto de Jesus se acendeu como um relâmpago. Vieram falar com Jesus Moisés e Elias, e ouviu-se a voz de Deus no céu, audível. Eles desceram do monte. O pai de uma criança estava endemoniada, veio a Jesus. Ou veio aos apóstolos, quer dizer, veio a Jesus dizendo que os apóstolos não conseguiram expulsar o demônio do menino. E Jesus mostra para eles que o caminho que Jesus está fazendo é o caminho de Jerusalém, que ele vai ser morto, porque ele vai ser traído pelos homens e vai morrer nos arredores da cidade de Jerusalém. Quando Jesus termina de dizer, eu vou ser traído e vou morrer em Jerusalém pelas mãos dos homens, começa um bate-papo ridículo entre os discípulos. Começa uma conversa de doido, uma conversa impertinente, boba, pequena entre os discípulos. Eles começam a discutir quem é o maior entre eles. É ridículo. Ele acabou de dizer, eu vou morrer. E eles estão pensando noutra coisa. Então é assim, eu queria falar para vocês alguns pontos da nossa caminhada com Deus. Eu queria mostrar para vocês hoje coisas da nossa vida com Jesus, em que se a gente se comportar daquela maneira, fica ridículo. Que perto de Jesus o comportamento fica ridículo.
Pode até fazer sentido noutro ambiente, mas perto de Jesus você ficaria ridículo. Quer ver? Primeiro, perto de Jesus, qualquer debate sobre poder e sobre grandeza é inconveniente. Não dá liga. Não cai bem. Como não cairia bem você está passando por uma situação difícil na sua vida e eu estar brincando com a sua situação difícil. Não cairia bem. Como não cairia bem eu estar perto de uma Madre Teresa de Calcutá falando de luxo. Não cai bem. Pode ser até que essa conversa numa roda de granfino dê certo, mas perto dela é uma conversa que nem devia existir. Perto de Jesus, conversa sobre poder e sobre grandeza não cai bem, é inconveniente. Fica esquisito quando as pessoas pensam na categoria de grandeza. Por quê? Simplesmente porque na cabeça de Jesus, no coração de Jesus, não existe a categoria poder. Jesus não lidava com poder. Não é que Jesus desprezava ou diminuía o poder na vida dele. É que ele não era isso que ele estava pensando. Eu não estou pensando nisso. E não é que quando você fala de poder, você fala de uma coisa meio adoecida dentro de você. Não, é que não são esses os valores, entendem? Não é isso. Perto de Jesus não existe o debate de quem é o maior. Perto de Jesus, o debate de quem é o maior é ridículo. Perto de Jesus, uma pessoa aparentar grandeza ou querer ser grande é bobo, é tosco, é chulo. Perto de Jesus não há essa dimensão de poder. Por quê? Porque quando nós falamos de poder na dimensão de Deus, é outra coisa daquilo que nós pensamos quando nós falamos de poder na categoria dos homens. São duas coisas diferentes. Porque nós, seres humanos, você e eu, temos uma necessidade de poder. Todos nós temos. Por quê? Porque o poder dá a nós sensações. Todo poder dá a nós sensações de segurança. Por exemplo, uma pessoa poderosa, e às vezes, vez por outra, eu ouço essa expressão, né? Uma mulher muito bonita, as pessoas dizem assim, poderosa. Um homem de muita projeção no meio empresarial, um executivo de uma multinacional, poderoso. Um político, poderoso. O poderoso tem opção. Quem não tem poder não tem opção. Opção. Poderoso não fica encalacrado em nada. Ele tem opções. Ele tem mais portas do que uma pessoa com pouco poder. Então nós queremos poder, porque aí a gente fica com mais portas abertas. A gente pode bater em mais portas, mais opções na vida. Quem tem poder tem influência. Lógico. Uma pessoa poderosa influencia. Quanto mais influente você é, mais poderoso. E quanto mais poderoso, mais influente. Então o poderoso não sofre pressão. Ele é que pressiona. Quem é poderoso não sofre pressão de ninguém. Ele é que pressiona os outros. Quem tem poder tem decisão. Lógico. No mundo, quanto mais poderoso você é, quanto mais poder você tem, mais capacidade de decidir sem precisar dos outros. O poderoso não depende de ninguém para decidir, ele é que decide. Por isso é que a gente quer ter dinheiro, por isso é que a gente quer ter projeção, por isso é que a gente rala na vida para poder sermos pessoas com mais influência.
O poderoso tem autoridade. Lógico. Quanto mais poder, mais autoridade. Isso na dimensão dos homens é assim. Quem tem autoridade? Quem tem poder. Por isso que tem aquele ditado entre a moçada, né? Que um dia desses os adolescentes me corrigiram. Pastor, você fica dizendo que adolescente fala isso, fala aquilo. A gente nunca falou essas besteiras que você diz lá. Mas entre a turma e a turma tem um ditado que diz assim: quem pode manda, como é? Quem tem juízo obedece. Quem pode manda e quem tem juízo obedece. Esse é o ditado que a gente vive. E quem é que quer? O que é que você quer dos dois? Ter juízo ou mandar? Quem pode manda e quem tem juízo obedece. Eu quero mandar. Eu quero ficar na categoria dos que mandam. Essa é a nossa dimensão. Poder. Então nós, na dimensão humana, pensamos poder nessas categorias. Mas no reino de Deus, poder é outra coisa diferente. Quando a gente fala de poder na categoria de Deus, é completamente diferente. Poder, biblicamente falando, é a força, capacidade que eu tenho de abrir mão das minhas prerrogativas. O poderoso bíblico não é aquele que tem mais demandas, mais autoridade. É quem sabe melhor abrir mão das suas prerrogativas. Poderoso biblicamente é aquele que, podendo revidar, não o faz, perdoa. Isso é poderoso biblicamente falando. Quando eu tenho um inimigo no meu laço, quando eu estou com a capacidade de manipular quem eu quiser, eu não o faço, eu amo. Isso é poder, biblicamente falando. Biblicamente falando é assim: quando você tem direito de ser servido, você abre mão, essa capacidade de abrir mão do direito de ser servido para servir, isso é poder. Poder, biblicamente, é quem tem controle, não se vale desse controle para dominar, mas vale do controle para ajudar. Isso é bíblico. Então veja, Jesus está falando para os discípulos numa outra categoria e eles estão pensando diferente. Por isso é que o debate entre eles ficou ridículo. Lógico que ficou ridículo. Porque eles estão discutindo entre si quem é que vai ser o maior, quem é que vai ser o maioral, quem é que vai ter o primeiro lugar. E Jesus é como se estivesse dizendo: mas eu não estou falando nisso. Eu estou falando em outra coisa. O Filho do Homem veio para ser servido e abriu mão disso. Porque ele, como Filho do Homem, podia exigir todo o serviço. Ele veio para servir. Ele podia dizer: eu vim para ser servido, mas nunca fez. Eu vim para servir e dar a minha vida em resgate de muitos. Então, assim, perto de Jesus, quanto mais preocupado você estiver com categorias de poder, mais ridículo você vai ficar perante Jesus. Porque ele não pensa nessas coisas. Segundo, quando você está perto de Jesus, você nunca pode pensar com as categorias de adultos. Perto de Jesus, os raciocínios adultos ficam ridículos. Pensar com a categoria adulta perto de Jesus não dá certo. Porque perto de Jesus vale a lógica das crianças, do mundo infantil. É muito interessante que Jesus está falando disso, e aí os discípulos não entendem nada. E ele então diz assim: eu vou mostrar para eles de verdade o que é isso que eu estou querendo mostrar. Pega uma criança, põe em pé do lado dele, tomou uma criança, a colocou em pé ao seu lado e lhe disse:
quem recebe esta criança em meu nome, está me recebendo. Como querendo dizer o seguinte: se você quiser andar perto de mim, a sua relação com o próximo, a sua relação com as pessoas que lhe rodeiam, tem que ser uma relação como das crianças. Você não pode me receber com a cabeça adulta. Você não pode pensar no reino de Deus com as categorias dos adultos. E aqui está o meu maior desafio. Qual é o meu maior desafio? Eu me tornei adulto. Eu, Ricardo, não estou falando em tese não, estou falando de mim, Ricardo Gondim. Eu me tornei uma pessoa adulta, lógico. Tudo que já vivenciei na minha vida, tudo que já estudei, todas as decepções e alegrias pelas quais já passei, todo mundo com quem já me relacionei, lugares onde visitei, coisas que vi, coisas que me assustei, coisas que me surpreendi na vida, me tornaram um adulto. Como é que eu posso voltar a ser criança? Isso é quase uma tarefa impossível de ser realizada dentro de mim. Como é que eu posso viver como um menino? Eu já sei muito, era como tentar arrancar os meus olhos para eu não ver, eu vejo as coisas. O meu maior desafio na minha vida é esse. Como é que eu, depois de tudo que já vivenciei, de tudo que já experimentei, de todos os traumas pelos quais eu passei, posso manter o meu coração com a singeleza, com a doçura de uma criança? É esse o meu maior desafio. Eu sei que vocês não têm essa dificuldade, mas eu tenho. E eu fiquei imaginando o que é que significa ver o mundo como as crianças. Algumas coisas que eu estava pensando isso ontem, quando eu estava estudando e preparando essa mensagem. Passei hoje a tarde inteira em cima desse texto. Fiquei pensando e aplicando ao meu coração e dizendo: Deus, fala ao meu coração. Como é que eu, Ricardo, posso ter o coração de menino com a idade que tenho? Não vou nem falar aqui porque essa mensagem vai já desatualizar a minha idade. Como é que eu posso ter esse coração? Aí eu fiquei pensando, como o mundo ficou pequeno para mim. Vocês já perceberam que o mundo das crianças é grande? O mundo dos meninos e das meninas é enorme. Quer ver como o mundo das crianças é grande? Volte a lugares da sua infância que há muito tempo você não foi. Eu vivi em Londrina a maior parte da minha infância. Passei mais de 30 anos sem ir a Londrina e voltei. Eu fiquei apavorado como era pequenininha a cidade. A casa que eu morava é bem pequenininha. Mas quando eu era criança, aquela casa era enorme. A gente brincava na frente de um matagal que parecia selva amazônica. Eu voltei lá, o matagal não tinha 30 metros. Que hoje virou uma praça. Eu falei, cadê? Assim, deixa eu ver, imaginar aqui. Cadê o matagal? Não, o matagal era só isso aqui. Era. Hoje é uma pracinha pequena que só cabe 4 banquinhos. Para mim parecia uma selva amazônica. O ônibus que eu andava nele quando era menino, os degraus pareciam um Monte Everest para eu escalar. Era um ônibus pequeno. Como o mundo das crianças é grande e como o mundo dos adultos é pequeno. E é isso que Jesus quer dizer. Você tem que ter essa visão da vida. Outra coisa que o desafio de ser criança é o desafio de ser inútil. Eu tenho hoje não só o desafio de ver um mundo grande, mas eu tenho o desafio de me sentir inútil de novo. Porque ser menino é não servir para nada. O que é que serve criança? Para nada, só dá trabalho pro pai, come, bebe, dorme. Criança é como cachorrinho de madame. Menino e cachorrinho de madame não tem utilidade nenhuma. Para que serve cachorrinho de madame? Não guarda coisa nenhuma. Aqueles toy. Cachorrinho toy. Só o nome já diz, né? Toy. Brinquedo. Não serve para nada. Fica bonitinho. Passa uma escovinha. Não serve para nada.
E aí eu fiquei com esse desafio. Criança também não serve para nada. O grande valor das crianças é serem crianças. A riqueza de uma criança é que ela não serve para nada. Ela só serve para ser amada. E eu entrei na escola e me ensinaram na escola que eu só iria ser amado algum dia, no dia em que eu servisse para alguma coisa. Você tem que estudar. Porque se você não for produtivo, frutífero, se você não for competente, se você não ganhar, se você não se valer, ou se fizer valer, você nunca será amado. E eu tenho um desafio. Qual é o meu desafio? De saber que eu posso ser amado não valendo nada, sendo coisa nenhuma, sendo inútil. Então é assim, Jesus anda na contramão do mundo máquina, do mundo da competência. Jesus ensina as pessoas a serem inúteis. Os preguiçosos e os vagabundos, por favor, não ouçam o que eu estou dizendo. Ser inútil. Você é amado por Deus não porque você conseguiu chegar lá, não porque você conseguiu se provar. Você é amado porque você é. Por que um menino e uma menina são amados? Produz nada, trabalha, só dá despesa. Cachorrinho é amado da madame por quê? Não faz nada. Para que ele existe? Só para ser querido, passar a escova no pelo dele. Para que menino existe? Para dar prejuízo. Para que menino existe? Para ser amado. Para que existem as crianças? As crianças existem para serem queridas. Para que você e eu existimos diante de Deus? Eu, este homem já sem cabelos e os que restam ficando brancos, para que eu existo? Ainda continuo existindo pela mesma razão, ser amado de Deus. E eu quero dizer para você, homem, você que nunca conseguiu ter o seu nome na capa da revista Veja, e você que nunca conseguiu comprar o carro de luxo do último modelo, você que não tem a competência que o mundo exige, e nem tem o patrimônio que as mulheres exigem que você tenha, mulher, para ser aceita e amada. Você existe diante de Deus por quem você é. Você é querido de Deus. Por isso é que Jesus disse: quem receber uma dessas crianças recebe a mim. Botou um menino em pé e disse assim: o meu reino é diferente. As pessoas são amadas. Ponto final. Ser menino é o desafio de todos nós. Nos sentirmos amados não pela nossa competência, mas sermos amados só por quem nós somos. E assim, essa coisa de ser menino é muito legal. Porque o menino, a menina, a criança, ela é irrequieta. Menino não para. Menino não tem rumo. Menino não tem. Nós, adultos, fomos tão bem treinados que nós parecemos passarinhos de gaiola. Os nossos voos são voo de passarinho de puleiro para puleiro. Bem treinados, mas somos pássaros engaiolados na vida. Competentes, mas nós não temos a liberdade das crianças. O meu amor com Deus, a relação de amor com Deus, minha de criança, de adulto, não é a mesma das crianças. Menino não está preocupado se meu pai vai me deixar de amar. Por isso é que menino tem voo selvagem, do pássaro selvagem, da andorinha no céu, que não tem rumo, que dobra para onde vai. É como criança correndo. Não adianta dizer: menino, olha por onde você anda. Menino não vai olhar por onde anda, porque ele se sente amado e livre. Este é o meu desafio, é o seu desafio. Que
estamos domesticados, institucionalizados, vivendo dentro de gaiolas, que o maior voo que a gente consegue é de um poleiro para o outro. E Deus quer que nós nos sintamos homens e mulheres livres de coração, nos sentindo amados e sabendo que o amor de Deus não está condicionado a nada. Você é amado de Deus. O Rubem Alves, ele trabalha muito essa questão. E o Rubem Alves escreveu até um livro que é o Pinóquio ao contrário. Pinóquio era um menino de madeira que queria ser gente. E aí ele diz que as escolas hoje estão pegando meninos gente e transformando eles em bonecos de madeira. Olha que lindo o barulho das crianças. Olha que triste o nosso silêncio. Aí o Rubem Alves diz assim: até que chegou um dia em que nos foi dito: você precisa ir para a escola. E os meninos vão. E lá eles se transformam em gente. E deixam as coisas das crianças. Por isso, em que cada um de nós, adultos produtivos, mora uma criança. Dorme dentro de cada adulto um menino. E é preciso que esse adulto produtivo que destruiu o menino seja morto. Esse adulto produtivo que destruiu conosco desapareça. Para nós voltarmos a pensar com categorias diferentes. E Jesus mostra isso para os seus discípulos com clareza. Eles estavam com cabeça adulta. E é por isso que eles pensavam com aquelas categorias. Jesus disse: não, tem que pensar com coração de menino. Mas tem uma outra coisa muito linda com Jesus. É que perto de Jesus ninguém precisa se provar. Perto de Jesus ninguém precisa se provar, principalmente sem diminuir o outro. Perto de Jesus você não precisa diminuir ninguém para se provar. E cada vez que você tenta se provar diante de Jesus Cristo, diminuindo o próximo, fica ridículo. Olha que interessante. Jesus coloca o menino diante deles e diz: quem me recebe, quem recebe essa criança em meu nome, a mim me recebe. Quem recebe a mim, recebe o Pai que me enviou. Porque aquele que entre vocês for o menor, esse será o maior. Veja o versículo 49. O que é que João faz? Ele tenta diminuir um homem que estava exorcizando demônios. Por que que João diminui ou tenta calar, tenta desvalorizar o homem que estava expulsando demônios ali perto? Vocês têm alguma ideia por que que ele tentou fazer isso? Não? Tem? Imaginam por que ele tentou diminuir o homem que estava dizendo assim, versículo de número 49: mestre, vimos um homem expulsando demônios em teu nome e procuramos impedi-lo, porque ele não era um dos nossos. Vocês têm ideia por que que eles tentaram fazer isso? Não? É fácil. Veio um homem, versículo de número 39. Um espírito domina, de repente, ele grita, lança-o em convulsão, faz espumar, quase nunca abandona e está destruindo. Versículo 40. Roguei aos teus discípulos que expulsassem esse demônio, mas eles não conseguiram. Ora, se eu não consegui e tem outro conseguindo, como é que eu posso me safar da vergonha de não ter conseguido? Como é que eu escapo dessa vergonha? Desvalorizando e desqualificando o outro.
O que ele está fazendo lá não presta. Ele não é um dos nossos. Você sabe qual é o nome disso? Inveja. Isso é inveja. O que é inveja? Inveja é quando eu tento desqualificar o outro para me provar. Tentaram expulsar o demônio e não conseguiram. Viram um homem que estava conseguindo e nem lia na cartilha dos discípulos. Não fazia parte do grupo privilegiado dos discípulos de Jesus. Então vamos diminuir ele, vamos invalidar o que ele está fazendo. Que pelo menos a gente fica melhor na fita. Pelo menos a gente não passa tanta vergonha. Eu escrevi aqui uma definição do que é inveja. Deixa eu ler para vocês a minha definição de inveja. Inveja é o sentimento de cólera, de raiva, que alguém experimenta quando percebe que o outro possui qualidades mais excelentes, belezas mais atraentes e propriedades mais valiosas. E quando essa pessoa não tem condições de se apropriar dessas posses ou virtudes, tenta destruir ou diminuir aquela pessoa. Isso é inveja. Perto de Jesus, a inveja fica ridícula. E eu vou falar agora de mim de novo. Todas as vezes que eu tive inveja na minha vida, e não foram poucas, eu só percebi a minha inveja depois. Ela é sutil. O invejoso nunca se acha invejoso. Nunca. Sempre é outra pessoa invejosa. O invejoso sempre acha que outros é que têm inveja dele. Ele não tem inveja de ninguém. Eu já percebi isso na minha vida. Quando é assim, a inveja é assim. Às vezes ela acontece na minha vida assim, eu digo assim: não gostei de fulano. Mas eu estou conversando com a minha mulher, eu digo assim para ela: não gostei de fulano. Ela: por que, meu filho? Eu não sei, é uma coisa assim de pele, de química, de cheiro, sei lá. É uma coisa, uma antipatia gratuita. Passam-se assim uns meses, aí eu volto atrás e digo: antipatia gratuita coisa nenhuma. Você estava com inveja. Porque ele tinha aqueles cabelos lá lindos, bem mais novo do que você, com muito mais sucesso. E como você não pode tê-los, tem jeito, você tenta diminuir ele. Você tenta destruir com aquela pessoa, diminuir aquela pessoa. Às vezes acontece com as mulheres. Não gostei de fulana. Por que, fulana? Então, não sei, tem alguma coisa nela que, olha, nossos santos não bateram. E se você for prestar atenção, não é nada disso. É inveja. Inveja do que ele está fazendo, do que ele tem, de onde chegou, do berço que nasceu. E aí essa coisa dentro da gente nos destrói e nos torna pequenos e ridículos. Ali estava um homem expulsando demônios. E quando os discípulos falaram isso para Jesus, não revelou nenhuma fraqueza do homem, só revelou a fraqueza deles. Como eles eram pequenos, como eles eram medíocrezinhos, vulgarzinhos. Pessoa vulgar, pequena, cabecinha. Por quê? Porque isso é da nossa natureza carnal, caída, mundana. Perto de Jesus, isso fica ainda mais ridículo. Como eu já fui ridículo na minha vida. Como eu já fui ridículo. Porque Deus olha as coisas, Deus vê. Não apenas o que a gente faz, Deus vê as intenções do nosso coração.
ódios que às vezes a gente tem, sabe? Raiva, acordei hoje de mal com a vida. De mal com a vida nada. Você assistiu um programa de televisão ontem que estava falando da vida de uma atriz e você ficou com inveja da atriz e acorda de manhã, tem que pegar ônibus, metrô, um calor desgraçado. Você fala, pô, mas eu... Aí você está com raiva da vida. Raiva nada, inveja. É verdade. Às vezes as pessoas projetam no outro, diminuem o outro. Perto de Jesus, as pessoas se tornam inclusivas, nunca intolerantes. Perto de Jesus, nós nos tornamos pessoas tolerantes, não exclusivistas. A intolerância vai bem com a religião, mas não cabe bem com Jesus. Manda ele parar. Jesus disse, não. Parar? Por quê? Manda aquele homem que está expulsando demônios que pare de expulsar demônios, porque ele não faz parte dos nossos. Jesus disse, não. Por quê? Por que eu vou mandar ele parar? O que ele faz é nobre, é bonito, só porque ele não é dos nossos. Todas as vezes que eu vejo pessoas intolerantes, eu vejo religiosos. Quando eu vejo pessoas inclusivas, eu vejo cristãos. Porque quem não for contra, é a favor. Foi o que Jesus disse aqui. Não o impeçam, versículo 50. Pois quem não é contra vocês é a favor de vocês. E sabe o que isso diz para mim? É meu privilégio, sabia? É meu privilégio Deus me chamar para eu fazer a obra dele. Eu não sou essencial, nem você. É nosso privilégio. Nós estamos aqui e é um privilégio que Deus nos dá, nos habilitar como corpo e como igreja a fazer parte desse grande movimento que Deus põe em ação ao redor do mundo para salvar vidas, para restaurar corações, para recuperar a dignidade de quem não tem mais dignidade. É meu privilégio. Senhor, a Tua graça é mais do que suficiente para a nossa vida. E quando se abrem os nossos olhos para contemplarmos essa imagem maravilhosa, essa exata expressão de Deus Pai, que é Jesus Cristo, muito mais ainda nos sentimos motivados, empolgados, desafiados a levar a nossa vida avante, adiante, a crescer, a amadurecer e amar mais e seguir as pisadas do Mestre Jesus. Eu quero de todo o coração colocar nas Tuas mãos cada um dos ouvintes, para que esta palavra seja conservada com integridade nos seus corações e seja também praticada, e que possamos exercer esta fé nesta pessoa maravilhosa que é Jesus Cristo, abraçá-lo com todo o nosso ser e dedicar a nossa vida como um incenso no altar. Muito obrigado por cada detalhe, Senhor, desta palavra que invadiu o nosso coração. E é em nome de Cristo Jesus, esse nome precioso, maravilhoso, é que nós oramos. Amém. Amém.